Olá, bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai falar a respeito de condições e usar o comando if para isso. Escrever o nome do programa, sem ser cedilha, sem acento, ok? Condições, deixar um espaço para variáveis, para colocar alguma que for necessária. E eu vou buscar deixar esse programa comentado, para a gente se acostumando com isso, ok? O programa começa ali na linha 6, com comentário programa. Isso não vai ser lido pelo programa, tá? Só o programador vai ver. Na linha 7 eu quero escrever o seguinte: digite um número diferente de 0. O programa vai fazer aparecer escrito isso na tela e em seguida o usuário vai precisar digitar um número. Esse número vai ser armazenado na variável n. Como eu quero que possa ser qualquer número, n vai ser um número real, tá? Essa variável n vai ser real. Aqui um espacinho para colocar as variáveis. Para deixar bem definido. O programa ele começa, na verdade, depois do begin, na linha 7. Tá? Linha 8 agora. Então, o programa vai perguntar para o usuário um número pedindo que seja diferente de 0. Existem 3 condições possíveis. Em matemática a gente chama isso de tricotomia. Okay? O número pode ser igual a 0, menor do que 0 ou maior do que 0. E a gente vai dar uma resposta para cada uma das condições, dependendo do que o usuário digitar. O ambiente if significa se, é esse, ok? Linha 14, se n diferente de 0, então comece. No caso o usuário tenha digitado algo diferente de 0, esse número vai ser maior ou vai ser menor do que 0. Se não ele vai ser igual a 0. Né? Se ele não for diferente de 0, ele vai ser igual. Se não ali, o outro caso, a gente vai colocar na linha 19. E caso seja diferente, eu quero conferir se vai ser menor ou se vai ser maior. Então a gente vai colocar um if dentro de outro if, que é o que a gente chama de alinhamento, que eu comentei em sala. Só vou deixar alinhado ali para ficar fácil de ver que esse if está dentro da situação sendo cumprida ali, da condição sendo cumprida do primeiro if, tá? Na linha 14. Então está dentro da situação n diferente de 0. Ok? Aí esse segundo if, na linha 16, vai dizer assim, ó, se n for menor que 0, então comece. Aí vai escrever n é um número negativo. Agora, se não for menor que 0, como é diferente de 0 e não é menor que 0, só pode ser maior do que 0. Nesse caso, eu quero que o programa retorne a mensagem: n é um número positivo. Feito isso, vamos observar o caso em que o usuário não digite um número diferente de 0. Ele digite 0. Se o usuário fizer isso, eu quero que o programa diga: eu disse diferente de 0. Então, tira um momento agora para perceber o alinhamento disso. Essa questão do alinhamento facilita a visualização do programa. Vou deixar bem alinhadinho aqui. Percebam esse tracejado que vai aparecer. Esse tracejado mostra para a gente que um if está dentro de outro if. Um C está dentro de outro C. Tá? Entre parênteses, aí, lembrando que é a condição. Existem outras formas de escrever condições, mas para esse exemplo a gente vai usar essa. Ok? Ok? Então, estão conferidas todas as possibilidades. Eu vou salvar esse arquivo com o nome aula ICC exemplo 3. É bom sempre salvar o arquivo antes de compilar. Se bem que essa é a primeira vez que a gente está fazendo esse programa, então vai ter que fazer isso de qualquer forma. E ele em funcionamento é isso. Ó. Digite um número diferente de 0. Se eu digitar 0, ele vai dizer: eu
disse diferente de 0, que entra naquela condição da linha 27 ali. Se eu digitar um número menor do que 0, por exemplo, menos 100, o programa vai dizer que é um número negativo. E o último caso, vou testar para 15 aqui. 15 é um número positivo, está perfeito, o programa está funcionando. E é isso, tá? A respeito de condições, é isso que a gente tem para falar. Próxima aula a gente vai ver o comando enquanto.